O universo retribui audácia mais do que talento, credibilidade ou certificados. Agora, como que a gente pode se conectar com essa versão de audácia? Oi, meu nome é Letícia Zang e esse é o Alecria Podcast, um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Olá! Estamos de volta com mais um episódio da primeira temporada do Alecria Podcast. Eu tirei uma semaninha de intervalo, porque eu realmente estava precisando de um intervalo, mas estou de volta agora para falar sobre um dos meus signos preferidos, que é o meu queridinho oposto complementar, Capricórnio. Para quem tá chegando agora, a gente tá fazendo essa primeira temporada de acordo com os signos, falando sobre a luz e sombra de cada signo, mas o podcast e os episódios não são sobre o signo. A gente usa as luzes e sombra de cada signo para usar como direção para falar sobre temas que todos nós passamos. E tudo isso é relevante para todo mundo, não só se você for uma capricorniana ou um capricorniano. Então, começando com as luzes de Capricórnio, impossível falar sobre esse signo sem falar de comprometimento, maturidade, responsabilidade, que é literalmente o paizão do zodíaco, né? Pra quem tem um amigo ou uma amiga capricorniana, você sabe do que eu tô falando. Então, essa coisa de se comprometer a algo, realmente ter responsabilidade pra dar a sua palavra, ir lá e fazer, é uma característica muito típica desse signo. E eu acho que é uma boa hora até pra gente refletir sobre essas coisas, porque acabou de passar o carnaval, começou agora um novo ano lunar, né? Apesar da gente seguir o calendário de janeiro a dezembro, o ano lunar começou agora, dia 17 de fevereiro, e muita gente diz que o ano só começa depois do carnaval, né? Então agora é o momento de refletir sobre essas coisas pra ver o que você quer trazer pra esse novo ano, né? Ao que você está se comprometendo, em que áreas da sua vida, onde na sua vida você sente que talvez falte um pouquinho de comprometimento, de maturidade, de responsabilidade, né? De falar, não, isso aqui eu vou fazer e realmente ir lá e cumprir. Isso é muito típico de qualquer signo de terra, né? Touro tem muito isso também, Virgem também. Mas Capricórnio eu diria que é um dos mais sérios, assim, em termos de seriedade mesmo. É literalmente isso, é responsabilidade, maturidade, mas de uma forma muito séria. Não tem muito espaço para brincadeira. E a gente já vai falar sobre os limites, as limitações dessa característica, mas gostaria que a gente pudesse refletir juntos, né, sobre quais coisas você de repente traçou ali no começo do ano e falou, não, ok, esse ano eu vou treinar tantas vezes por semana, esse ano eu vou começar a comer bem, esse ano eu vou tomar tantos litros de água por dia e tal. E aí agora que a gente tá assim no finalzinho de fevereiro, como que tá essa rotina? Você tem conseguido continuar firme naquilo que você falou que ia fazer? Ou você acha que você já tá meio que perdendo a rotina, já tá caindo? Quais são as coisas que você disse que ia se comprometer, que você simplesmente esqueceu de repente? Então, vale muito para quem traçou metas esse ano, voltar lá pro seu diário, pro papelzinho onde você escreveu essas metas e dar uma refletida, sem julgamento, tá? Sem pressão, mas tipo, só dar uma refletida, porque é bom a gente estar sempre meio que fazendo esse check-in com a gente mesmo para ver como que anda a nossa responsabilidade para com a nossa palavra. E querendo ou não, maturidade, né? Porque isso tudo reflete um nível de maturidade alto, né? Quando você é capaz de dizer que você vai fazer tal coisa e você se mantém naquilo ali, faz mesmo e vai até o fim. Isso reflete uma maturidade avançada. E aí também é lógico que você não precisa refletir apenas sobre o seu nível de comprometimento com as coisas que você disse que você ia fazer em relação a você, mas também seu nível de comprometimento com os seus amigos, com a sua família, né? Por exemplo, uma das minhas metas esse ano era ligar mais pra minha avó. Era conversar mais com ela, era estar um pouquinho mais presente na vida dela. E pode ser que você tenha traçado alguma meta assim também, ou você tenha pensado pelo menos sobre isso, né? Como que eu posso estar mais presente para os meus familiares, para os meus amigos, como que eu posso ser uma parceira melhor, né, para o meu namorado, para minha namorada, como que eu posso ser uma mãe melhor para os meus filhos, como que eu posso ser uma mãe de pet melhor também, né, para os meus bichinhos. Enfim, né, tudo isso aí gostaria que a gente refletisse e se inspirasse nessa capacidade que o capricorniano tem de se comprometer a alguma coisa, né, ser responsável e ter esse nível de maturidade, né. Porém, assim como o Capricórnio tem uma tendência de levar isso às vezes um pouquinho longe demais, quero que você reflita sobre em que áreas da sua vida, de repente, que você está sendo sério demais, responsável demais, maduro demais, porque
cara, a vida não tem graça se a gente não brincar um pouquinho. Então, caso você ache que isso se encaixa pra você de alguma forma, seja em relação a trabalho, seja em relação a você com você, seja em relação a um relacionamento amoroso ou com amigos, enfim, onde ali que você pode trazer um pouquinho mais de brincadeira, um pouquinho menos seriedade, enfim, né, deixar essa responsabilidade excessiva de lado um pouquinho e se conectar com a sua criança interior, que também precisa muito de atenção, precisa vir à tona pra gente viver uma vida gostosa. O que você sustenta sozinho também, sem precisar? Isso é outra coisa, né, do capricorniano, às vezes, de ser responsável demais e carregar o peso do mundo nas costas, nunca pedir ajuda, nunca refletir sobre onde você pode delegar um pouquinho, né, e descansar. Trabalho de casa, se você tá me ouvindo e tá sentindo que eu tô dando um puxão na sua orelha, trabalho de casa, agendar descanso como compromisso inegociável, ok? Pega isso, agenda, canetinha e escreve, sei lá, numa quinta-feira, no horário de almoço, tirar meia hora pra descansar, pra simplesmente existir, ok? E aí, falando em agendar coisas, o outro ponto luz de Capricórnio, que eu acho que sempre vem à tona, é o seu nível de preparação, organização e paciência. Então, assim, Capricórnio é aquele signo que é totalmente capaz de investir com muita calma. Não só Capricórnio é associado a dinheiro, né, porque sabe o valor das coisas, mas ele também sabe o valor do tempo. É regido por Saturno, que é o planeta do tempo, e é um signo que faz a gente refletir sobre quais coisas a gente está disposto a sustentar a longo prazo. Então, de novo, né, aquela ideia que a gente estava falando ali de refletir sobre as nossas metas, que a gente traçou ali no começo do ano, o que a gente traçou como meta de longo prazo, que de repente a gente já meio que deixou para trás, dar uma olhada de novo, refazer essas metas como algo talvez mais a curto prazo, a médio prazo, para ser um pouquinho mais realista, mas tendo em mente também a importância de você ter paciência com as coisas para que a longo prazo aquilo te dê resultados. E aí isso me faz pensar no livro Hábitos Atômicos, que o autor fala sobre o time de ciclismo olímpico britânico, que acho que foi em 2003, teve um novo treinador lá, e ele começou a mudar coisas mínimas no time, assim, tipo, ele dava atenção a coisas muito pequenas que passavam despercebidas para a maioria dos treinadores, mas ele queria muito pegar naquilo e melhorar aquela uma coisinha, tipo aquele 1%, sabe? Então ele pensava em coisas assim, para quem não está vendo o vídeo e tá ouvindo esse cachorro, desculpa, eu vim gravar no parque hoje, eu queria muito aproveitar o solzinho. Enfim, continuando. Esse treinador, ele estudava até qual o melhor gel de massagem que levava à recuperação muscular mais rápida. Ele até contratou um cirurgião para ensinar os atletas a lavarem a mão da melhor forma possível para que evitasse que eles tivessem algum resfriado ou uma gripe, alguma coisa assim. Pensa, extremamente meticuloso o cara, né? E assim, esses eram melhoramentos, né? Tipo, isso eram melhorias mínimas, né? Era coisa assim de 1%, assim, era quase imperceptível, né, no momento. Mas a ideia dele era que a cada 1% que ele ia aumentando, que ele ia melhorando a performance do time, o desenvolvimento, a capacidade de recuperação e tudo mais, no final daquele ano de treinamento, a ideia dele era que eles estivessem significativamente melhor. E, de fato, isso se aplica também à nossa vida. Por mais que a gente não veja resultados imediatos, daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, que seja, enfim, a gente vai ver resultados. E isso é muito incorporar essa energia de capricorniano, de respeitar o tempo e entender a importância de jogar a longo prazo. Você não ficar presa aqui no que está acontecendo agora e às vezes no desconforto que é fazer aquilo, ou quão insignificante parece, mas você entender que daqui uns anos a sua versão futura vai te agradecer por aquilo. Então, o que você pode melhorar 1% que seja para que a sua versão futura daqui uns meses ou daqui uns anos possa agradecer a você de agora? E pode ser coisa simples, pode ser hábitos literalmente, tipo assim, muito pequenininhos. Eu comecei a tipo assim, meio que não me deixar não fazer a coisa na hora por preguiça, sabe? Aquela coisa que a gente faz, tipo assim, leva o prato na pia e daí não lava na hora, tipo, deixa pra depois. Ou então,
ai, não vou treinar hoje, porque um treino também, né, vai influenciar o quê? Mas eu fico sempre tentando voltar a essa mentalidade do não é porque é uma vez que você vai deixar de fazer alguma coisa e tal, não é porque é só uma vez que não vai afetar, porque afeta. E eu acho que acima de tudo afeta muito a nossa disciplina, tipo, o jeito que a gente pensa e a nossa capacidade de se respeitar, baseado no fato de que a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, e aí chega na hora e a gente fala, ai, mas não vou hoje, né, não tem problema, é uma vez só. Você tá meio que falhando com você mesma, assim, né? Em várias aspas nesse falhando, né? Porque eu não quero que pareça uma coisa muito mais pesada do que realmente é, né? Tipo, a gente não tá aqui para julgar ninguém e muito menos para botar pressão sobre uma coisa que já tem bastante pressão por si só. Mas a gente precisa, às vezes, levar um puxãozinho de orelha e eu acho que Capricórnio é muito essa energia. Como eu tinha dito, né? É o paizão do zodíaco. Então, a próxima vez que você for procrastinar alguma coisa ou evitar de fazer alguma coisa, tenta pensar na sua versão futura. Em todas as vezes ao longo desse ano, por exemplo, que por você não evitar de fazer aquilo e fazer mesmo assim, você vai estar contribuindo para uma versão melhor sua futura. E isso, como eu disse, pode ser coisas muito simples. Pode ser se conscientizar de tomar mais água por dia, fazer o exercício, deixar de procrastinar coisas pequenas como lavar a louça ou colocar a roupa para lavar ou tirar o lixo, coisas assim. E aí depois que você for um master ali nessas coisas pequenininhas, você pode daí levar isso para coisas um pouquinho mais difíceis e mais avançadas. E o terceiro ponto luz de Capricórnio que eu queria falar sobre é aquela capacidade de Capricórnio de ser uma referência, por ter aquela energia de paizão do zodíaco, né? Pelo menos a minha experiência com os meus amigos capricornianos é que sempre servem de referência para mim, assim, né? Tipo, o que fulano faria? Justamente baseado nesse fato de serem pessoas extremamente maduras e responsáveis e, né, comprometidas com as coisas que são importantes para eles e tal, e são características que eu acho que todos nós gostaríamos de ter mais. Então, refletir sobre isso também. Se você acha que você serve talvez de referência para alguma coisa, para que coisa que como que as pessoas te veem, se as pessoas precisam falar sobre X assunto, elas vão falar com você porque e talvez como ser uma referência melhor, né? Como que a gente pode ser mais responsável com isso também, né? Porque a gente não tá apenas afetando a nossa vida, a gente acaba sendo um espelho para outras pessoas também. E que a gente possa ser isso da melhor forma possível, né? Eu penso muito isso sobre esse podcast ou sobre a página do Alecria, que acaba vindo muitas pessoas falando comigo sobre nossa, eu adoro te ouvir, eu gosto muito das suas reflexões e tal, e assim, eu fico muito feliz por isso, né? Eu fico muito feliz de eu poder ser meio que esse ponto de referência para algumas pessoas, às vezes, sobre algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu entendo o peso disso e a importância disso e o quão importante é eu continuar estudando e me informando para que eu possa vir aqui e passar a informação útil, né? E não, enfim, só pensamentos ali das vozes na minha cabeça e da minha perspectiva sobre o mundo, né? A minha vontade não é fazer com que ninguém pense como eu. A minha vontade é fazer você refletir, porque, como eu sempre digo, as respostas já estão aí, você sabe tudo que você precisa, só que às vezes só precisa de alguém pra vir, tipo, acender a luzinha, assim, né? É isso. Então, de novo, refletir sobre isso, em que áreas da sua vida você é referência, por quê e como você pode melhorar os seus estudos, a sua sabedoria sobre aquilo, a forma que você se expressa sobre aquilo, para que você possa ajudar as pessoas que te veem como referência ainda mais. Agora para os pontos sombra de Capricórnio. Bem, Capricórnio é meio que um signo regido por medo. Ele é extremamente esforçado, ele faz tudo assim da melhor forma possível, mas isso às vezes vem de um lugar de medo. Medo de não ser o suficiente, medo de não estar preparado o suficiente, medo de não saber o suficiente, porque para ele pode sempre melhorar. Então, parece que aquela preparação excessiva, aquela organização excessiva vem de um lugar de achar que ele não está preparado o suficiente, não sabe o suficiente. E aí, com isso, eu já falei sobre isso, acho que no signo de Touro, se eu não me engano, que isso acaba criando uma certa rigidez. Então, às vezes, para algumas pessoas, Capricórnio pode parecer um signo meio frio, um pouco duro demais, né? E vem justamente dessa rigidez interna, assim, naquela voz de autocrítica que o virginiano também tem.
E por ter esse medo, assim, né, de não estar preparado o suficiente, etc., é um signo que raramente corre riscos, raramente se comporta de forma espontânea. Só que, apesar de ser muito importante, é claro, afiar a espada e buscar educação e conhecimento e ser credível na sua área e tudo mais, o universo retribui audácia mais do que talento, credibilidade ou certificados. Agora, como que a gente pode se conectar com essa versão de audácia? Primeiramente, a gente tem que deixar a preparação excessiva de lado. Eu sei que isso é extremamente desconfortável para algumas pessoas. Eu sei que a gente sempre quer entregar aquilo que está o mais pronto possível, né? O melhor possível, que a gente realmente se esforça para fazer aquilo bem e tal. E isso é muito bom e muito útil e muito válido. Porém, a arte de ser audaciosa envolve você fazer algo mesmo não estando pronto. Inclusive, as pessoas que têm mais audácia geralmente são as pessoas com mais sucesso, porque elas não têm essa limitação. Então, de novo, né, aquela coisa, preparação excessiva. Tem o seu lado bom, é lógico que sim, né, aquela coisa do tipo, antes de fazer tal coisa, eu preciso de um certificado. Ou antes de fazer tal coisa, eu preciso me preparar de tal forma. Antes de fazer tal coisa, eu preciso estudar mais sobre. E tudo bem, tem um nível ali que com certeza sim. Porém, você pode ter certeza que sempre alguém com audácia vai ser escolhido acima de alguém com currículo todo bonitinho, todo perfeito. Pode ter certeza. E isso me faz lembrar muito da minha história com o meu professor da faculdade, que era o diretor do nosso departamento. E ele era um cara, assim, extremamente concorrido. Ele pegava 3 estudantes para fazer a tese com ele. 3 apenas. De um departamento de sei lá quantos mil estudantes, né? E todos os outros professores tinham 7, 8, às vezes 9 estudantes fazendo a tese com eles. Mas eu queria ele, porque ele era o fodão. E é lógico que, quando fui tentar marcar a reunião com ele, a primeira reunião era 3 semanas à frente. Então, tipo assim, ele não tinha nenhuma reunião disponível. Tava cheio de estudantes tentando fazer a tese com ele, com certeza. E aí, nesse meio tempo, eu fui tendo reunião com todos os professores e tudo mais. E assim, o tema que eu queria fazer da minha tese era completamente fora do normal, assim, não era nenhum dos assuntos de tese que a faculdade apresentava. Então, já era por si só um tema desafiador para qualquer professor querer pegar, né? Mas principalmente esse cara que era o mais difícil, assim, né? Vamos dizer. E aí fui eu, reunião atrás de reunião. Eu acho que eu encontrei com 6 professores antes da minha reunião com ele. E todos os professores sempre falando a mesma coisa. Olha, isso aqui não dá, isso aqui é complexo demais pro teu nível de preparação e tal. Você não vai dar conta de fazer isso aqui. E eu fui ouvindo tanto não, que eu cheguei na reunião com ele 3 semanas depois. E eu lembro que eu entrei na sala e eu falei assim, olha, é o seguinte, eu sei que você vai falar não, mas me ouve até o final, antes de você falar alguma coisa. Eu quero fazer tal coisa, e falei tudo, assim, falei, ó, esse é o projeto, eu não quero que seja só uma tese, eu quero publicar, o que eu não souber, eu vou me ensinar, eu já tenho todos os livros que eu preciso para me ensinar sobre isso aqui, eu sei que isso aqui não é nem algo que nenhum professor dessa faculdade faça, mas eu contactei outro professor de outra faculdade, eu quero fazer, Só sei que eu parei de falar e ele falou assim, eu nunca vi uma estudante entrar aqui com tanto fogo, tipo, com tanta vontade e, sinceramente, com tanta audácia para fazer alguma coisa. E eu fiquei quietinha, assim, né, ouvindo ele, tipo, pronto, ele vai me mandar calar a boca e vai me mandar embora. E ele falou, só por isso eu vou aceitar o seu projeto. Só por isso. Ele já tinha o limite de estudantes dele ali. Só que ele admirou a minha iniciativa. Tipo, aquela coisa do entrar ali e falar, não, mas espera aí, você vai ter que me ouvir. Porque isso é uma boa ideia, eu tenho certeza que vai dar certo. E no fim, eu sou até hoje a estudante preferida dele. E a gente não só fez a tese, como a gente publicou o artigo que continua sendo hoje referência para esse tipo de estudo na minha área. De novo, aquela coisa de total audácia, né? Tipo, oi, tudo bem? Eu tenho 21 anos, eu tô publicando o meu primeiro artigo e eu quero que seja no melhor jornal de ciências esportivas do mundo. E foi. Foi porque eu acreditei, foi porque a gente tentou, porque se a gente não tivesse nem tentado, não teria sido de certeza, né? Pode ser que a gente tivesse tentado e eles dissessem que não. Mas pelo menos nesse processo eles diriam que não por tal e tal coisa e a gente ia aprender. Então, no mínimo, né? É aquilo, a minha mãe sempre diz isso, o não você já tem.
Então sempre tente. O não já é garantido. Então tem que tentar. Por mais que exista, né, um risco de falhar, de ser ridicularizado, de ser negado, de ser rejeitado. Não interessa. Então tá, voltando, né? Acabou a historinha. Agora falando sobre coisas maiores, né? Como os seus sonhos, né? Daquelas coisas que você realmente quer muito conseguir na vida, mas você tem medo de arriscar, você tem medo de tentar, você tem medo de ser visto tentando. Seguinte, medo de ser julgado ou rejeitado é completamente normal. Mas você foi criado para aguentar a pressão e as responsabilidades que vêm com esse sonho. Senão você não teria esse sonho ou essa vontade. Essa vontade ou esse sonho pertenceria a outra pessoa mais capaz de lidar com as consequências que vêm junto desse sonho. Então, se você tem esse sonho é porque você consegue realizá-lo. Com isso em mente e sabendo que uma das formas mais eficazes de conseguir alcançar seus sonhos, suas vontades, seus desejos, etc., é tocando nessa energia de audácia, aqui ficam algumas dicas para ser mais audaz. Em primeiro lugar, você precisa agir, criar, partilhar como se você já estivesse onde você quer chegar. Isso já foi provado por muitos cientistas que tempo não é linear, né? Então o tempo não acontece assim, tipo, passado, presente e futuro. Tempo está acontecendo a todo momento, tudo ao mesmo tempo. O que significa que a sua versão passada, a sua versão presente, a sua versão futura existem todas ao mesmo tempo. Quando você começa a criar, a entrar nessa energia de já pertencer a essa versão futura sua, você faz um salto quântico. E você se alinha com essa versão e automaticamente o universo começa a jogar coisas na sua vida que confirmam que aquilo ali sim é o que está acontecendo no momento. Tem uma história da minha mãe que ela morava com a minha tia e elas não tinham dinheiro para comprar uma máquina de lavar, então minha mãe foi no mercado e comprou um amaciante. E a minha tia achou aquilo muito engraçado e ela conta essa história até hoje, mas minha mãe pensou o quê? Bom, por algum lugar eu tenho que começar, né? Se eu comprar um amaciante, o universo vai entender o quê? Que o amaciante precisa ser utilizado. Então eu preciso de uma máquina de lavar. É mais ou menos a mesma história, sabe? É mais ou menos o mesmo pensamento. Você precisa agir, criar, partilhar desse momento de eu já tenho. Eu já, sabe, incorporar aquilo. É que nem aquela história de manifestar falando gratidão pelo carro que eu já tenho, coisas assim, em vez de falar eu quero tal carro, não sei o que, não. Porque senão você vai sempre estar querendo. Então você tem que entrar na energia de gratidão por já ter aquilo. É a mesma ideia. E quanto mais você faz, mais confirmação do universo você tem que você tá no lugar certo. Então você acaba se sentindo muito mais confortável de tocar nessa energia de audácia, porque aquilo tá te dando resultado. Então, essa é uma boa forma. Segundo, se afirmar na identidade que você quer ser. Então, parar de falar, tipo, eu quero voltar a treinar, eu quero começar a treinar, eu quero começar a comer bem, eu quero beber mais água. Não. Eu sou o tipo de pessoa que cuida do seu corpo, que cuida da sua alimentação. Eu sou uma corredora, eu sou um atleta, eu sou uma pessoa que se importa com essas coisas. Quanto mais você afirmar essa identidade, mais conscientemente você toma decisões e faz escolhas que se alinhem com essa identidade. Terceiro, se vender antes de ser qualificado. Cara, todo mundo mente no currículo. Meu namorado é capricorniano, né? E aí ele tava falando sobre o que ele escreveu no currículo dele esses dias. Eu falei assim, mas amor, cara, é tudo verdade? Cadê as mentiras? Tipo, você tem que se vender antes de ser qualificado, sabe? Tipo, porque tem coisa, e a gente sabe muito disso. Eu não tô falando aqui pra você ir lá e, né, falar que você, sei lá, já trabalhou pro presidente da república. Não é isso que eu tô falando. Mas assim, tem coisas que a gente sabe que não precisa de certificado, cara. Tem coisa que, tipo assim, certificado ali é alguma coisa, uma associação tem o poder daquilo, então eles cobram pra te dar certificado. Porém, você pode ser muito mais experiente do que alguém sem essa qualificação. Eu conheço gente, por exemplo, que não tem certificado de personal, que são personagens muito melhores do que eu. E eu tenho certificado de personal. Então, se vender antes de ser qualificado. Cara, de novo, tenta, tipo aquela coisa do não você já tem. Começa antes de estar pronto. Porque estar pronto não é um sentimento. Estar pronto é uma decisão. Você afirma, ok, agora eu estou pronto. E é isso. Você não precisa se sentir pronto para decidir que você está pronto. O sentimento vem depois. A confiança vem depois. 4. Crie um calo de rejeição. Cara, isso aqui é muito necessário, meu Deus. Principalmente se você for fazer alguma coisa criativa, tipo algo que
assim, deixa o teu coração quentinho de fazer, daí você vai lá e mostra aquilo com o maior cuidado do mundo e aí a pessoa, tipo, caga naquilo, sabe? Fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Crie um calo de rejeição. Entenda que não é todo mundo que vai ver a sua arte ou o seu sonho da mesma forma que você. E provavelmente você vai sim levar muitos nãos e vai ser rejeitado e a sua arte ou as suas vontades vão ser ridicularizadas e tá tudo bem. Faz parte do processo, é extremamente importante, porque existem alguns nãos que se você não tiver preparado para rejeição, aquele não vai te quebrar. Mas se você tiver esse calo de rejeição, é só mais um não. Você já tá calejado. E outra, né, faz parte de, tipo assim, melhorar a sua arte também. Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, por exemplo, eu era criança. E eu não sabia que tinha que criar calo no dedo, mas tem que. E você sofre muito no começo. E sangra, e dói muito, e machuca. Mas chega uma hora que você tem ali o calo e não machuca mais. Pronto. É a mesma coisa. Esse sentimento de proteção contra a rejeição faz com que rejeição pareça algo perigoso, quando na verdade é só uma consequência de você se colocar numa situação vulnerável. Então, a hora que você entende rejeição como parte do processo e para de tentar se proteger contra aquilo, daí sim você se torna invencível. E, em quinto lugar, use a prova de que você é capaz e tem força em outras experiências, né? Use esse histórico de outras experiências, de coisas que você já passou, essa força e essa capacidade de outras experiências que você já teve, para se firmar nessa decisão de agora, desse novo sonho, desse novo projeto, desse novo momento. Porque confiança é completamente transferível. Inclusive, uma forma muito eficaz de você se conectar com essa energia de audácia é você fazer coisas que te deixam mais confiante. Então, por exemplo, uma aula de dança, um post que você faz online, alguma coisa que te coloque numa posição de vulnerabilidade, mas que você se saia bem, né? Então pode ser que antes de você começar algo muito desconfortável, você pode fazer algo um pouquinho menos desconfortável para aumentar a sua confiança sobre aquilo ali e aí automaticamente você consegue transferir para outra coisa. Energia de audácia é se colocar em risco, entre aspas, né? É se colocar em situações que você não tem certeza das coisas. Tem uma música que eu amo demais que ele diz assim: viver é brincar com a incerteza e eu tô bem vivo. Eu amo demais. E é isso. É essa ideia de que você não ter certeza das coisas, você não saber o que vai acontecer, não deveria te limitar, né? Não deveria te impedir de fazer as coisas, de tentar as coisas. Acho que muito pelo contrário. Essa incerteza, esse nível de risco, entre aspas, é gostoso, é uma aventura, é algo novo. E eu acho que todo desafio, todas as coisas que são levemente desconfortáveis pra gente, são aprendizados muito importantes e a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode tentar viver uma vida certeira, uma vida sem riscos, porque isso não vai preparar a gente para absolutamente nada. A vida não é ter certeza de nada, né? A vida é viver na incerteza, literalmente. Então, essa é a grande mensagem de hoje. Se conecte com essa energia de audácia e tente se arriscar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Estamos quase acabando essa primeira temporada. Caso você seja novo por aqui, vai dar uma olhada nos outros episódios. E me segue também nas redes sociais, Alecria com 3 As, ou Alecria Podcast no Instagram e no TikTok. E por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, ou no YouTube, ou no Spotify, por favor, se inscreve, me ajuda muito. Curte, comenta, partilha se você tirou alguma coisa útil desse episódio. E é isso por hoje. Beijo!